Bom dia, feliz terça-feira, 10 de junho de 2025. Que sejamos gratos pelos momentos bons, pelos instantes de felicidade, pelas pequenas vitórias e que a nossa mente esteja focada naquilo que realmente importa. Bem-vindo, bem-vinda para esse nosso encontro, para essa nosso momento de oração, de reflexão e de meditação no Evangelho de Jesus. Que Jesus, que Maria, que Deus e os bons espíritos estejam conosco, para que a partir deste momento nos ouçam, nos orientem e nos façam sentir que estamos acompanhados desses seres espirituais tão especiais. Nos acompanhe durante toda a nossa jornada deste encontro e que nos faça entender e nos façam escolher a melhor ação para atenuar as nossas dores e atenuar os nossos sofrimentos. Nós pedimos a presença de vocês e que permaneçam conosco até enquanto tivermos necessidade de estarmos abrindo nosso coração, falando com a nossa mente e colocando para fora todas as dores, sofrimentos, mazelas que estão nos atormentando. Vamos iniciar este dia com a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou Bem-aventurados os humildes. Estamos no item 11, o orgulho e a humildade, e estamos no item 9. E assim está escrito: Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sente frio, têm fome e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. O Espírito novamente está aqui, falando para a gente, e do que é que nós devemos fazer, de como é que nós devemos ser, Até agora, ele tem nos orientado que a humildade e a caridade devem fazer parte da nossa vida, da nossa existência, que todos nós devemos conquistar a humildade, conquistar essa maneira de ser, de saber qual o tamanho verdadeiro que nós temos, nunca querer ser mais do que os outros, nunca ofender as pessoas, nunca se achar maior ou melhor, E sim entender o verdadeiro tamanho de cada um de nós, diante de Deus, diante dos outros, diante da vida. E Lacordaire, ele é o Espírito que está escrevendo essa mensagem para nós. Ele cita uma ilustração onde uma mãe se submete, se renuncia a tudo para buscar alimentos, abrigo para os seus filhos. É um exemplo que ele usa. Mas se nós trazermos para uma outra fase ou para os dias atuais, ao invés de ser a mãe, pode ser o pai, Pode ser o diretor de um centro espírita, pode ser uma pessoa que não seja nem pai nem mãe, mas que se renuncia para promover o bem para as outras pessoas. Ele só está citando o exemplo da mãe, mas pode ser um outro tipo de alguém
se renunciando à sua própria vida em favor do outro que sofre, né? Então, aqui ele coloca assim: inclino-me diante de ti. Então, nós estamos ouvindo, estamos lendo, né? Palavras de um espírito superior. É um espírito que foi escolhido, foi convidado para colaborar com a codificação espírita, né? Eles estão aqui a convite superior, né? Então, é um espírito especial. Esse espírito que está nos passando essa mensagem não é um espírito qualquer, é um espírito que se destacou pela sua nobreza, pelo seu lado bom de ser, né? E ele se coloca inclinado, curvado diante daqueles que fazem humildemente o bem. No exemplo que ele fala da mãe, né? A mãe que busca comida e abrigo para os filhos que sentem fome e frio, e inclino-me diante de ti. É o que o Espírito fala. E se nós fizermos um paralelo, né, aqui na Terra, para quem é que os homens se inclinam? Se inclinam para autoridades religiosas, se inclinam para famosos, para artistas, né? Pessoas importantes, pessoas muito ricas, né? Pessoas que se destacam na sociedade, mas no mundo espiritual se curvam somente para os humildes e caridosos. Só eles merecem que o outro se curve diante dele, né? É aquele espírito humilde e caridoso. E ele chama para essa pessoa, né? Essa pessoa humilde, né? Que se humilha para ajudar o outro, de santa e nobre, né? Ele coloca que ela é santa e nobre, né? Quão nobremente santas és. Então chama a mãe, nesse exemplo, de nobre e santa. Na terra, aqui ocorre tudo o inverso, né? Aqui ocorre tudo o inverso. Depois ele coloca aqui, espera e ora. Então, muitas vezes, o benefício, o resultado do seu esforço, das suas atitudes, do seu comportamento no bem, você não vai colher nesta existência. Vai colher numa próxima existência. Vai colher no mundo espiritual, né? Então, espera. E se você acha que é difícil esperar, então ora. Então, espera e ora. Se for difícil aguardar, esperar, ora para que realmente você orando tenha forças para aguardar. Então, ele está explicando que uma vida inteira de trabalho, muitas vezes tem a recompensa, tem os benefícios no reino espiritual. Então, as recompensas é só lá no mundo espiritual que nós vamos colher. O resultado do seu trabalho, do seu empenho, é no mundo espiritual. Então, está claro que a recompensa está no reino dos céus. E muitas vezes não é aqui, né? Agora, por isso que às vezes existe aquele comentário, a pessoa fala assim, olha, fulano morreu, né? Fez tanto bem e agora morreu sem nada. Nós não sabemos, de repente ele tem uma recompensa imensa no mundo espiritual, né? Nossa, eu só vou ser recompensado ou recompensada quando eu morrer. Puxa vida, que demora, né? Mas às vezes a colheita do que você faz no bem pode demorar, mas a paz que você sente, o bem-estar que você adquire quando faz o bem, isso você consegue sentir no exato momento que você está praticando a caridade. Então pensa nisso, é bom demais ajudar quem precisa de nós, né? E vamos então para a nossa oração. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
Fale com toda sinceridade qual o mal que está te afligindo. Quais são os problemas que estão te atormentando. É o diagnóstico ruim, é o desemprego, é a falta de emprego, a falta de cuidado que você tem do seu companheiro, da sua companheira. São as decepções no trabalho, na vida cotidiana, as decepções com amigos, a perda da sua empresa, do seu comércio, as angústias que te afligem, que não te deixam adormecer, a culpa por não ter conseguido resistir à tentação e praticado o mal, aos parentes que estão doentes e que você está dolorida por isso, aos irmãos presos, encarcerados, tolhidos da sua liberdade, aos desanimados, abatidos, aqueles de coração endurecidos, rancorosos. Que a nossa oração chegue para esses corações e que abrandem, para que eles se sintam melhores. Para você que está à busca de um trabalho e que não consegue se encaixar, que abram as portas de trabalho, de serviço para você. Que as portas da sua vida estejam abertas para que você consiga caminhar livremente e com segurança. Que as suas dores físicas e emocionais sejam atenuadas de acordo com seu mérito ou de acordo com a misericórdia divina. Se você precisa ainda continuar conversando com Deus, permaneça no seu local de oração, no seu cantinho de oração. E continua a conversa, continua falando, continua pedindo, continua solicitando orientação. Se você está bem, agradeça por esse dia calmo e sereno que você está tendo. Se você conhece alguém que precisa de oração, coloca o nome dele aqui embaixo, coloca o nome dela aqui embaixo, que nós estaremos com certeza orando por eles. Se você conhece alguém que necessita de oração, se você, alguém que você goste, encaminha o nosso endereço www.orandosemprebem.com e também curta esse nosso momento, curta, compartilhe, comente. Se você curtir, as redes entendem que é um bom conteúdo e vai estar levando para mais pessoas. E eu agradeço muito por você estar sendo generoso. Muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui compartilhando um momento da sua vida com a minha vida. Fica aqui meu desejo ardente de que você se sinta bem, que você se sinta melhor após este nosso encontro. Vou te esperar amanhã às 7h07. Faça desse encontro um evangelho no lar e também nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração e Deus te abençoe.